estudos, com diferentes disciplinas, para agregar conhecimento para os alunos, e mais do que isso, essas aulas estão sendo consideradas letivas agora, né, desde julho, e também podem ser usadas nas avaliações. Então, mais do que nunca, alunos e alunas, é importante estar presente nessas aulas. Eu também já estou sabendo que outras áreas, né, também nesse segundo trimestre vão entrar com mais aulas para vocês. Aulas que são bem direcionadas, como essa, do nosso anfitrião, meu amigo professor Paulo Oliveira, que hoje trouxe, ou melhor, que está trazendo um tema de aula muito significativo. Ele até colocou em votação, né, 3 temas, e o nazismo e fascismo foi o tema vencedor, tá? Então, declaro iniciada a segunda temporada de Lives do Adolfina. Professor Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, professor Fabrício Pérez. Antes de começar, eu vou silenciar meu microfone aqui, e para iniciar uma imersão nessa aula, vou tocar uma música. E fiquem atentos à letra desta música. Meu Deus, aí o carro do ovo passa na minha rua logo agora, olha só. Não acredito, cara, eu tô sem fone. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Tutte le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Galera, essa música que vocês ouviram, provavelmente já tem ouvido até antes, na série La Casa de Papel, ou a horrível horrível versão brasileira de Pancadão, que deturpa toda a letra original da coisa, mas essa letra, gente, ela é uma letra composta, ela é uma letra de batalha, é uma letra composta por um grupo chamado de partisans. Partisans geralmente foram as oposições, grupos armados paramilitares de oposição aos movimentos fascista e nazista. Então você vê como é que a série La Casa de Papel, às vezes a gente vê a série, toda aquela emoção, toda aquela ação que vocês veem lá, tiro para cá,
E tem essas pequenas referências históricas que às vezes passa batido, que só com conhecimento, resistência, isso daí, ô Jorge, que só o conhecimento histórico vai nos trazer. Então, esses partisãs, eles eram a oposição, e a série ela traz isso. De que forma? Na série, os protagonistas de La Casa de Papel são a oposição ao governo da Espanha. Para quem viu a série sabe o que eu estou dizendo. Eles são a resistência ao governo da Espanha. Então, eles pegaram essa referência nos partisãs italianos. Para quem não sabe, a língua que está sendo cantada originalmente é a língua italiana. E lá na Itália que surge o primeiro movimento totalitário do século XX, que é o fascismo. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar trazer os protagonistas desses movimentos, o fascismo, que ocorre lá na Itália, o nazismo, que ocorre na Alemanha, através das figuras de Adolf Hitler e Benito Mussolini, como eles se consolidaram no poder e as características. Eu tô azul na live? Deixa eu ver aqui. Não sou Smurf, não, pô. É porque o quarto aqui, ele é um pouco escuro, aí fica meio azulado mesmo, mas é assim mesmo. As características desses movimentos totalitários, beleza? Então, vou colocar o slidezinho aqui para vocês. O Jorge gostou da montagem que eu fiz? Não gostou, não, Jorjão? Prefiro Castlevania? Não entendi essa referência, mas vamos lá. Aí temos a montagenzinha. Essa imagem que vocês veem aí é do Capitão América dando uma bifa no Adolf Hitler. Isso é uma imagem de um quadrinho original do Capitão América da década de 40, durante a Primeira Guerra Mundial, de combate ao nazismo, de combate ao eixo, que foi o grupo contrário dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Então, durante a segunda, não, Paulo? Durante a segunda. Obrigado por reforçar, porque eu fiz a troca. Durante a Segunda Guerra, na década de 40. Então, eu trouxe essa imagenzinha para vocês, que inclusive, galera que é do terceirão, já caiu essa capa de quadrinhos na prova. Então, quadrinho, desde que tenha alguma referência histórica, sociológica, filosófica, matemática, pode cair no Enem. O Enem gosta muito de trabalhar isso, o cotidiano do aluno, com o conhecimento que ele adquire escolar. Beleza? Aí temos aí os dois protagonistas da aula de hoje. À esquerda de vocês, sem o bigode, o líder fascista Benito Mussolini. E à direita de vocês, com o bigodinho já característico, que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida a imagem dessa pessoa, Adolf Hitler. Também tivemos mais dois movimentos fascistas na Europa. Na Espanha, o franquismo, e em Portugal, com Salazar, mas com menos importância porque eles não tinham um fator expansionismo, diferente de Benito Mussolini e Adolf Hitler, que expandiram além das suas fronteiras através da guerra os seus ideais totalitários. Beleza? E aí temos a definição do fascinazismo. Definição é o tipo de governo característico de alguns países no período entre guerras, onde principalmente Itália, Alemanha, Portugal e Espanha, conforme eu disse. E aí uma charge que exemplifica as pessoas que seguem esses ideais. Isso aqui é uma representação da pessoa que segue cegamente uma ideologia totalitária que tira seus próprios direitos. Se a pessoa segue uma ideologia que tira seus próprios direitos, a pessoa não está pensando, né? Quais foram as causas da ascensão do nazi e fascismo? Eu vi que tocou aqui alguma coisa aqui, deixa eu ver se é algum convite ou pergunta. Vamos lá, Júlio. É uma pergunta, Júlio? Vamos lá. O Getúlio Vargas se identificava com o racismo de Mussolini. Se não foi pergunta, eu vou reforçar. Sim, o Getúlio Vargas se identificava muito, não com racismo, basicamente, mas com a ideologia fascista de Mussolini, que é uma ideologia que trabalha muito com o corporativismo, e ele utilizou-se disso para iniciar um processo de industrialização do Brasil. E junto com isso trouxe... O corretor trocou. E junto com isso trouxe algumas coisas que nós utilizamos até hoje, como, por exemplo, as leis trabalhistas, né? Elas são originárias da Itália fascista.
E o Jorge perguntou aqui que se Mussolini foi o cara que organizou a maior marcha fascista. Sim, a marcha sobre Roma, que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza, Jorjão? Então vamos seguir aqui com o slide. O fascinazismo surgiu em um contexto do entre guerras. A Primeira Guerra, entre 1912 e 1918, e a Segunda Guerra, de 39 a 45. Nesse interstício, a gente tem aqui alguns países que passaram por crises profundas, ou crises econômicas, ou crises sociais, ou crises econômicas e sociais paralelamente, crises políticas, descredibilização do modus operandi político. É mais ou menos o que, às vezes, eu vejo aqui no Brasil. Todo político é ladrão, é vagabundo, não vou votar em ninguém, tem que botar alguém que vá mandar em todo mundo e meter o chicote em todo mundo e controlar isso. Você ouve, infelizmente, gente que fala assim, gente que acha melhor uma solução totalitária para a política no Brasil. É esse tipo de pensamento que permeou as cabeças das pessoas nesse período entre guerras. Precisamos de um grande líder, uma figura exemplar, que siga e que ordene os caminhos da nação. Era assim que funcionava a cabeça das pessoas. E era isso que elas almejavam. E hoje a gente sabe que esse é um pensamento errôneo, um pensamento errado. Dizia um filósofo, a democracia é o menos pior das formas de governo. Ela não é perfeita, mas é a menos pior. E aí tem essa questão aí de que esse contexto de uma crise do pós-Primeira Guerra, agora sim, Fabrício, Primeira Guerra, do pós-1918, do pós-Tratado de Versalhes, que foi um tratado que pegou pesadíssimo com os derrotados na Primeira Guerra. Quem foram os derrotados? O Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, a Alemanha e a Itália, em parte, mas que ela migrou para o lado vencedor durante a guerra. Então, foram sanções pesadíssimas através desse tratado. Em meados desse período entre guerras, a crise de 29, que ocorreu nos Estados Unidos e que reverberou no mundo inteiro, a crise da superprodução, a crise em que havia pouco consumo e muito produto à disposição. Isso faz com que se despenca muito o preço dos produtos. Fala aí, Fabrício, manda lá. O Império Russo, na Primeira Guerra, ficou do lado perdedor, não é isso? Ganhador. Mas ele saiu antes do fim da guerra. Ele estava do lado dos Estados Unidos, Reino Unido, França, mas em 17, devido à Revolução, ele saiu fora da guerra. Foi quando quando depuseram os Romanovski, que eram os czares da Rússia, e instauraram os bolcheviques através da Revolução Socialista. Na Netflix tem um documentário, né? O Último Czar, muito bom para entender esse período aí. Pra você ter ideia, os czares eles eram extremamente ricos e a Rússia extremamente pobre, por isso que esse é um dos motivos que eclodiu a Revolução Socialista na Rússia. Mas dando sequência, deixa eu voltar aqui no slide. Então, devido principalmente em 17 à ascensão de um movimento que prega a igualdade social, através de uma revolução, claro, mas que prega a igualdade social, que prega o controle da população através de uma ideologia, que é o socialismo na União Soviética, depois a gente pode chamar de União Soviética Comunista, há necessidade, nos outros países, de criarem um contraponto autoritário da mesma forma. E aí a gente entra naquela discussão que tem tido muito hoje nas redes sociais, mas não só de direita e esquerda, mas nesses dois casos aí, de extrema esquerda e de extrema direita. De extrema esquerda representado pelo socialismo soviético e de extrema direita esses movimentos que começam a eclodir para bater de frente um com o outro. E aí também rola o tal do revanchismo. Quem perdeu não aceita que perdeu. Eu sei que muita gente aí gosta de jogar um fifinha, o Júlio César acho que não joga futebolzinho não, mas o Jorge eu sei que joga um fifinha de vez em quando, e eu fico fulo da vida quando eu vou lá e perco um jogo de FIFA para um colega meu. Agora imagine você perder uma guerra. Então rolava um ódio mútuo de quem perdeu com quem ganhou. Nesse caso aí da Alemanha com a Inglaterra, com a própria França, com os Estados Unidos e etc.
Que você não gosta de FIFA não, Lourenço? FIFA é top. Você gosta mais de PES? Eu também concordo, Matheus. PES é melhor. Mas então, rola essa culminância, né, essa fusão de motivações. Crise da Primeira Guerra, superprodução, nacionalismo em contraponto ao crescimento dos partidos, um contraponto ao comunismo que estava ascendendo ali na União Soviética e o revanchismo. E aí a gente tem as características básicas de todo movimento fascista e nazista. Alguns mais específicos, outros que abrangem as duas áreas, o fascismo e o nazismo. Primeiro, é o nacionalismo extremado, xenofobia. A gente tem ouvido muitas palavras com ufobia no final, mas o que basicamente essa palavra significa? Xenos, ou xenos, vem do grego estrangeiro. Então, a fobia ao estrangeiro, ao diferente. Então, aí temos a repulsa, a expulsão, ou até a perseguição dos estrangeiros que vêm ou se refugiar, ou trabalhar, ou viver no seu respectivo país. A Alemanha passou a ter essa perspectiva xenófoba. A Itália de Mussolini passou a ter essa perspectiva xenófoba. Alguma dúvida aqui? Deixa eu ver. Não, é no Zap Zap. Vamos lá. Temos aí a característica, o totalitarismo. Então, você já exclui a democracia. Em alguns casos, até chega-se ao poder de forma democrática ou parcialmente democrática, mas se mantém no poder de forma totalitarista. E aí rola muita dúvida quanto ao Getúlio, por exemplo, que chegou ao poder de forma totalitária e ficou no poder de forma totalitária por 15 anos, de 1930 a 1945. Alguns historiadores incluem o Getúlio num pensamento fascista, outros não. Essa é uma discussão até muito ampla. Mas, se você observar, algumas dessas características se encaixam no perfil também do Getúlio Vargas, apesar das conquistas que ele trouxe aqui para a gente no Brasil. Então, só para a gente fazer um parênteses rápido aqui, na história, nem tudo é 100% negativo, nem tudo é 100% positivo. Dá para você observar os pontos positivos e negativos de determinado caso. Claro que essas ideologias fascistas nazistas a gente tem que combater principalmente as que interferem no livre-arbítrio das pessoas. Outro ponto, o militarismo. Ambas as sociedades, Adolf Hitler, Benito Mussolini, têm características de ter um militarismo muito forte, se apoiar nos grandes generais, se apoiar nas tropas para se manter no poder. Outra característica, o anticomunismo. Como eu disse, esses movimentos nascem para combater o medo de uma revolução comunista, de uma revolução socialista. E também um antiliberalismo, porque eles utilizam-se de táticas de controle econômicos a partir do Estado. O liberalismo não tem interferência estatal. Outro ponto, um único partido. No início até tem vários partidos, mas quando eles se consolidam no poder, eles unificam num único partido. No caso da Itália, o Partido Fascista, e no caso da Alemanha, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, na tradução. E, por fim, o culto ao líder. No caso da Alemanha, ao Führer, que significa guia. E, no caso da Itália, com Mussolini, ao Duce, que também significa líder, guia. Propaganda governamental, defendendo as conquistas do governo. Uma educação que não é uma educação libertadora, como diria os grandes pensadores pedagógicos do século XX, é uma educação guiada, em que você só pode ter um pensamento inconteste. E aí temos algumas características específicas. O corporativismo, que é a característica do fascismo, em que há uma aliança entre Estado, trabalhadores e os grandes empresários, em que eles fazem os acordos em prol do Estado, em prol do governo. Então, o trabalhador vai receber menos para o governo poder ter mais impostos para poder fazer o investimento em militarismo, em totalitarismo, numa educação dirigida. O empresário tem que diminuir a margem de lucro para o governo poder investir no totalitarismo, no nacionalismo, na propaganda e na educação dirigida.
Essa é uma característica principalmente do fascismo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Porque tocou a janelinha. Aí a Brenda querendo entrar. Então vamos lá. E o nazismo, ele tem as suas características próprias, somadas a essas que eu já falei com vocês, que é o racismo, a questão da raça ariana, a raça superior, a superioridade ariana, características físicas corpóreas que definem se você é um ser humano, segundo os nazistas, superior ou não. Então, o ariano, o caucasiano da região central da Europa seria, na lógica deles, uma lógica eugenista, uma lógica de uma pseudociência, que eles eram superiores em questão de inteligência, de força, etc. A gente lá na frente vai desmentir isso daí. Uma questão de expansão territorial, o nazismo, baseado naquele revanchismo que eu falei com vocês, eles tinham uma situação que era o seguinte: a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, fato. A Alemanha se ferrou muito com o Tratado de Versalhes, fato. Quando o partido nazista subiu ao poder, ele estava impedido de fazer qualquer tipo de expansão territorial. A Alemanha estava proibida de ter exército, a Alemanha estava proibida de conquistar novos territórios, a Alemanha estava proibida de ter uma indústria de armas. Um monte de sanções foram feitas à Alemanha. A Alemanha perdeu territórios extremamente ricos em carvão mineral, que abasteciam toda a sua indústria. Então, quando a Alemanha é assumida pelo Partido Nazista, que lá na frente eu vou contar para vocês como é que ocorre, quando ela é assumida, eles começam essa política de expansão territorial, justificando-se o quê? Não, são povos arianos que tem aqui fora do território alemão, então a gente vai lá conquistar esse território para proteger os povos arianos. Se justificavam no racismo. E, principalmente, o antissemitismo, que é a perseguição aos judeus. Por que eles perseguiam os judeus? Baseados nessa ideologia racista, e também para criar um bode expiatório, um culpado comum pelos problemas da Alemanha. A gente não sabe que é culpa dos judeus, mas eles utilizavam-se da propaganda governamental para culpabilizar um grupo pela derrocada, pela falência e pela crise na Alemanha. Beleza? Deixa eu ver se tem uma dúvida aqui que tocou. A Cris querendo entrar. Espera aí. Valdete. Simone. Bem-vindas, meninas. Bom dia. Todos me ouvindo? Está um silêncio aqui dentro dessa sala. Estou ouvindo, claro. Beleza, Sim, então. Paulo. Tranquilo. Estamos ouvindo. Show. É porque parece que deu uma travadinha aqui, por isso que eu perguntei. Tô ouvindo, Aí nós temos a imagem dos 4 líderes, 4 ditadores fascistas que ficaram no período entre guerras. O Mussolini, o Franco, o Salazar e o Hitler. E aí, só para... Eu não vou entrar muito sobre o fascismo na Espanha, mas aí se a professora de arte tivesse ela, podia até complementar minha fala, mas essa é a imagem da Guernica, que é uma representação da Guerra Civil Espanhola de Pablo Picasso, né? E aí, se você reparar, é um desenho modernista, mas são pessoas desfiguradas, corpos espalhados pelo chão, cabeças de animais, bem características dos processos de conquistas e golpes que ocorreram na assunção do poder desses movimentos totalitários ali na Europa, beleza? E aí a gente entra para falar um pouquinho de Benito Mussolini. Quem foi Benito Mussolini? De nome completo, Benito Almigre Andrea Mussolini. Ele era filho de um ferreiro, né, que originalmente tinha uma ideologia política socialista, e de Rosa Maltoni, professora primária. E ao entrar na idade adulta, também se tornou um professor de escola primária. Já pensaram? Um dia vocês têm o filho de vocês, e aí o professor do filho de vocês de 1ª a 5ª série é Benito Mussolini. Que coisa maluca! É um negócio assim, que para mim é inconcebível. Mas o cara, ele foi um professor de escola primária, antes de tudo. Mas ele tinha mais interesse em fazer uma revolução, de participar da política, de engajamento. Ele nasceu em julho de 1883. Após isso, ele começa a
a discutir as ideologias do socialismo, só que ele era tão feroz, ele era tão radical nas suas ideias, que até o Partido Socialista não aguentou ele e expulsou do partido. E aí ele começou, durante a Primeira Guerra, quando ele entrou para o exército italiano, e após a Primeira Guerra, a pregar ideologias que mesclavam o Estado grande do socialismo com um controle da cabeça das pessoas e um controle econômico característicos de alguns estados um pouco mais liberais, de economias mais abertas. Começou a fazer essa mescla disso tudo e começou a surgir, assim, o movimento fascista de Benito Mussolini. E a frase que ele traz, que exemplifica toda a sua ideologia do fascismo, é tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. E quando ele fala Estado, ele fala de governo, do país. É isso que ele está dizendo. Tudo tem que ser controlado pelo governo. O governo tem a responsabilidade de controlar a vida das pessoas. O governo sabe o que é melhor para você do que você mesmo. E aí ele começa um movimento chamado movimento fascista. E aí eu pergunto para vocês, eu quero que vocês me respondam. De onde vocês acham que vem a origem desse termo fascista? Por que o nome é fascismo? Quero que vocês chutem. Vamos lá, respondam aí no chat, pode abrir o microfone. Por que vocês acham que esse nome chama movimento fascista? Vamos lá, gente. 57 pessoas aí, alguém tem que responder. Eu acho que é algo relacionado à pátria. Como um... Tá mutado, Paulo. O termo... Então, vamos lá. Será que algum professor sabe além de mim? Então, vamos lá. O termo fascismo, ele remete ao período do Império Romano. Se a gente está falando de Itália, eles têm uma base histórica muito forte, uma ligação muito forte com o Império Romano. E como é que surgiu isso? O termo fascismo é derivado da palavra em latim fascis, que significa feixe de varas amarrados em volta de um machado. Quem aí já experimentou, tem aí não sei se o Hudson está aí na turma, o Hudson está aí? Deixa eu ver. Não, o Hudson não está aqui, não. Mas digamos que aí vai lá na pracinha do Garrido, compra um churrasquinho, um churrasgato. Para quebrar um palito de churrasquinho é fácil. Você vai lá e quebra ele. Mas aí vai que é o professor Paulo, que é guloso, que come um pouquinho mais, que gosta de uma carninha, e come 6. Se eu juntar os 6 palitos de churrasco e tentar quebrar, talvez até eu consiga. Talvez até eu consiga. Não, churrasco sim, Júlio. Eu sou carnívoro. Talvez até consiga, mas vai ser muito mais difícil. Então, essa ideia dos fates, que significava feixe de varas amarradas em volta de um machado, é o símbolo de poder conferido aos magistrados da República Romana. Mas, basicamente, ele surgia a força pela união. As pessoas têm que ter uma união única, um foco único, e nesse caso aí do fascismo, em prol do Estado. O governo, para ser efetivo, para ser de qualidade, as pessoas têm que abrir mão das suas liberdades em prol da liberdade da sociedade. Então, era um movimento fascista surgiu a partir dessa ideia, utilizando esse feixe de varas amarradas em volta de um machado. Essa é a ideologia. Inclusive, em algumas bandeiras do fascismo, você encontra esse feixe de varas. Você vê como tem toda uma explicação sociológica, Neide vai concordar comigo, toda uma explicação filosófica para um termo que é utilizado para discriminar esse tipo de ideologia e algumas ações hoje na contemporaneidade. Conjuntura do fascismo. Como é que ele surgiu? Qual foi o contexto? Primeiro que na Itália, após a Primeira Guerra Mundial, lá em 1918, e a sua virada de folha, porque ela estava no grupo perdedor e foi para o grupo vencedor, a Itália passou por alguns perrengues, como dívidas, desemprego e inflação.
O tipo de governo na Itália não era um governo democrático, direto, como hoje é o presidencialismo no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou até um parlamentarismo efetivo. Havia ainda um rei no poder, uma monarquia. E, baseado nisso, uma sociedade italiana cheia de dívidas, desemprego, inflação, e os ideais socialistas ali vizinhos da União Soviética, alguns camponeses e alguns trabalhadores começaram a entrar em greve. Começaram a explodir greves, rebeliões camponesas, queimavam-se vilas por mais qualidade de vida, por melhores salários. E aí começou a eclodir na Itália esses movimentos. Esses ideais socialistas começaram a crescer com base nesses camponeses e nesses grevistas. E aí, consequentemente, houve uma reação, né? Por isso que quem é o pensamento que é totalmente contrário ao socialismo é chamado de reacionário. Então, houve uma reação da burguesia que começou a injetar dinheiro em partidos e movimentos que combatiam essas ideias socialistas. E aí surge o movimento chamado Fascio de Combate, em 1919, liderados por esse cara aí, o Benito Mussolini, que depois foi expulso pelo próprio Partido Socialista, agarra um ódio deles, cria sua própria ideologia, junto com seu movimento, e, junto com o apoio financeiro e militar da burguesia italiana, e começa a reprimir violentamente pensamentos contrários, pensamentos socialistas, ali Itália fora, e aí e começam a reprimir e começam a ganhar importância, porque algumas pessoas aderem à causa deles, e aí em 1921 concorrem ao poder, nas eleições de 21, e perdem. Apesar de ter uma votação até expressiva, eles não conseguem maioria no parlamento italiano. Então, em 22, eles se reúnem, e aí foi a pergunta do Jorge, né, se não me engano, que foi se essa foi a grande marcha fascista da história. Sim, que foi a chamada Marcha sobre Roma, em que esses paramilitares de camisas negras marcharam Roma adentro, exigindo a colocação do seu líder, Mussolini, no poder. Então, ele toma o poder, tira a monarquia do poder, extingue o parlamento, então não tem mais representatividade, e aí assume como Duce. Em 29, ele estabelece o Tratado de Latrão, em que dava um pedaço da cidade de Roma à Igreja Católica para a criação do Estado independente do Vaticano. O Duce queria o apoio da Igreja para o seu movimento fascista, uma das maiores manchas da história da Igreja Católica. E aí a gente tem uma representação dessa marcha. Né? Sim, sim, e infelizmente. Conseguiu o apoio da Igreja. Se eu não me engano, o atual Papa já pediu desculpas por isso também, né? Ele já fez uma lista grande de desculpas, o que é raro na Igreja Católica. Muito pelo dogma da infalibilidade papal, né? Então, como é que um Papa pede desculpas se o Papa é infalível, né? Tem esse dogma dentro. Ele próprio criou abrindo um parênteses aqui, né? Mas que é importante também, a Igreja Católica, ela permeia grande parte da história, então acaba sendo conteúdo de prova, não os dogmas, mas o papel da Igreja Católica Romana, né, na história. E esse Papa atual, argentino inclusive, apesar disso não ter muita relevância, ele vem fazendo essas ponderações, né? Ele já pediu desculpa aos poloneses, né? Já pediu desculpas pelos italianos, pelos alemães. Ele já fez vários gestos também, né? Inclusive no Brasil também, né? Porque o Brasil tem uma das maiores comunidades católicas do mundo. Na verdade, a maior, Fabrício. A maior comunidade católica, o maior país católico do mundo, proporcionalmente. Tem outro país que requer esse primeiro lugar aí, mas então deve ser o Brasil mesmo. Então, de qualquer forma, o Miqueias fez uma pergunta interessante. Por que a burguesia financiou a ascensão do fascismo na Itália? E aí se coloque na posição de um empresário, de um burguês.
Por mais promíscua que seja a ideia dele, mas vamos se colocar na posição dele. O cara tá vendo ali, ascendendo ali nas regiões, nos interiores com os camponeses, na cidade com os trabalhadores, ideais socialistas. E o que é o socialismo, basicamente? É o Estado assumir os meios de produção das empresas, das indústrias, da agricultura e redistribuir da forma mais igualitária possível, dentre todos. Então, você é um grande empresário, você tem uma fábrica de carro, Miqueias Ford agora é seu nome. Então, você é um empresário dono da Ford, você tem uma fábrica lá dentro da Itália. Ford não, Fiat, que é a fábrica italiana automobilística de Turim. Você é dono da Fiat. Então, quando o Mussolini, os movimentos socialistas começam a pipocar, o que você vai pensar? Rapaz, eu não posso deixar, não. Vão tomar minha fábrica e eu vou ficar pobre. Ou você vai ficar com menos dinheiro, né? Porque burguês sempre tem uma forma de esconder o dinheiro em algum lugar para poder não ficar pobre. Mas aí você vai ficar menos rico. Vão tirar os seus meios de produção, aquela lucratividade daquela indústria. O que você faz? Por baixo dos panos, você começa a investir num contra-movimento socialista. E aí eu chamo de tiro no pé. Por que é um tiro no pé? Porque você está abrindo mão da liberdade de mercado, abrindo mão das suas ideias, abrindo mão da sua liberdade de expressão em prol da economia. E aí é onde a coisa começa a degringolar. Outra pergunta aqui foi o do Lorenzo. Lorenzo, como a Alemanha passou de um dos piores para um dos melhores países do mundo? Primeiro, a gente tem que tentar colocar historicamente, né? Fazer um recorte temporal. A Alemanha ficou extremamente pobre e falida na década de 20, até a crise de 29, e após a ascensão do Partido Nazista, cresceu muito economicamente, de forma espúria, eu vou falar mais para frente. Depois ficou extremamente quebrada no pós-Segunda Guerra, e aí se recuperou economicamente. Então a gente tem que tentar ver um recorte aí, e eu não vou entrar muito nesse mérito, talvez no final da aula, porque senão a gente vai se estender muito. Mas, basicamente, tenta identificar aí, Lourenço, qual é o período histórico que você quer que eu trate, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Beleza, Isabelle, vai com Deus. Aqui nós temos a imagem dos camisas negras marchando sobre Roma. E aí, a oposição do fascismo italiano era composta pelos partisanos comunistas armados, um grupo paramilitar, que combatiam essas ideias. Só que, como eles não estavam no Estado, no governo, eles foram meio que limados da possibilidade de bater de frente com o movimento fascista. Era um movimento mais de resistência, como vocês viram lá no vídeo. Eu vou passar de novo o videozinho, porque alguns alunos foram chegando depois da reprodução dele. Mas basicamente, a música, se vocês observarem a letra, é uma ode... Acho que tem alguém com o microfone aberto, não? Deixa eu ver aqui. É o meu mesmo. É uma ode à luta, né, à fervosidade de um combatente desse movimento antifascista, desses partisanos. Hoje a gente vê muita palavra em voga antifascismo. Os primeiros antifascistas foram esses partisanos. Só um instantinho aqui que eu vou botar o videozinho para vocês. Aqui. Sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato invaso. Oh partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano,
tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Tutte le genti che passeranno, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Aí, gente, brasileiro olha para o limite e ri da cara dele. Ele não respeita nada. Uma letra linda, maravilhosa, que evoca um sentimento de busca, de recuperar o pensamento ideológico, de correr atrás dos seus direitos, de combater a opressão, e me cria isso daqui. É para rir e chorar ao mesmo tempo. É o menor do Mandelão. E aí, DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de vral, hein, mulher? Essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, vai. Essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, 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 vai, senta aqui, senta. Chega, né? Senão, a gente vai ficar aqui até amanhã, o pessoal vai começar a dançar, abrir a câmera e vai virar uma bagunça. Mas vamos lá. Então, o brasileiro é cultura, fazer o quê? Então, o brasileiro, ele pega, baseado muito por causa da série de sucesso La Casa de Papel, e transforma essa grande ode à liberdade de expressão, essas novinhas assanhadinhas. Então, infelizmente... é o que nós temos para hoje. Então, seguindo aqui no nosso slide, uma janela, slide, apresentação. Então, todo mundo vendo o slide aí? Aí eu tenho aqui um gifzinho, né, que representa um pouco desse bella ciao dos partisãos italianos na série que vocês conhecem muito bem. E aí, para concluir, as principais medidas do fascismo. Perseguição de opositores, especialmente os comunistas, fechamento de todos os partidos, lembre que a gente só tem um partido que ascende ao poder, controle do ensino e das comunicações, ênfase no patriotismo e treinamento físico. Então, eu que tenho um porte físico de uma morsa, ou o Júlio aí que tem um porte físico mais magrinho, de um grilinho, não teríamos se dado muito bem nessa estrutura aí de fascismo, nazismo, como uma das pessoas que fossem treinar lá para poder fazer parte do exército. Criação de obras públicas e incentivo à agricultura. E agora a gente chega no nosso segundo personagem. Quem estava ansioso para esperar eu falar um pouquinho dele? Está ficando gostoso, Júlio? Meninas ou meninos, confirmem aí se realmente isso procede, porque não vejo vocês há 5 meses, então não tem como eu ter referências quanto a isso. Então, confirme aí no chat, por gentileza. Então, entramos no personagem Adolf Hitler. Primeira coisa, qual país que Adolf Hitler liderou durante a Segunda Guerra e no pré-Segunda Guerra? Qual país? Essa é fácil. Essa todo mundo tem obrigação de saber. A Alemanha. Mas o que... Isso é Germany, Deutschland, Alemanha.
Esse é o país que ele liderou, que ele foi o Führer. Mas muitos não sabem que Hitler não era alemão. Hitler era nascido em Braunau, na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Filho de um servidor público de alfândega, Alois Hitler, e de Clara Hitler, que pretendia seguir a carreira artística, mas se tornou dona de casa. Hitler, ao conviver muito com sua mãe Clara Hitler, ficou muito interessado sobre a arte. Jordana, né? Tá aí? Tá aí na sala? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não tá. Mas, de qualquer forma, ela que é uma arteira da escola, sabe que Hitler também tentou ser artista, ao ponto de que, aos 21 anos, mudou-se para a cidade de Viena, capital da Áustria, e começou a fazer suas maravilhosas pinturas. Tentou entrar na Academia de Belas Artes de Viena para estudar pintura e arquitetura. E o que aconteceu com o pobre Adolf Hitler? Ele não foi aceito. Na verdade, ele foi expulso da Academia de Belas Artes, porque, segundo os avaliadores de sua entrada na Academia de Belas Artes de Viena, a sua pintura era pobre e fraca. E aí a gente tem aí duas imagens que falam desse período que eu acabei de falar. A imagem de cima, essa criancinha aí, bonitinha para alguns, feias para outros, mas é uma criança. Quem diria que seria, se não o maior genocida do século XX? E abaixo aqui nós temos uma das pinturas de Adolf Hitler. Ele não era um pintor ruim, mas não era nada de excepcional, nada diferenciado, nada inovador. Lembrando que a gente está no início do século XX, então já tem a ascensão dos movimentos modernistas. Compare lá aquela pintura do Picasso, que ela é mais subjetiva, e essa pintura do Adolf Hitler, que ela é mais objetiva. Então, vocês podem fazer este comparativo. O Otávio, ele criou a logo do nazismo, mas o símbolo da suástica é um símbolo muito mais antigo, tá bom? Ele remete lá à Índia, pré-ano 1000, entre o ano 0 e o ano 1000, que surgiu esse símbolo lá na região da Índia. Ele até que tinha um talento, né, Júlio? Mas vamos seguir. E aí nós temos uma imagem do próprio Adolf na Primeira Guerra Mundial. Ele foi um cabo, que é uma patente militar, durante a Primeira Guerra Mundial. E aí, interessante que após a rejeição dele na Escola de Belas Artes de Viena, após essa expulsão, ele ficou meio que aficionado por política. Ele falou, já que não vou dar certo na arte, vou focar na política. E aí começam a surgir as ideias de arianismo, de superioridade racial. É feio, né, Alessandro? Esse bigodão aí, só dá para fazer até as voltinhas para cima. Mas as ideias de superioridade racial começam a eclodir na cabeça do Adolf Hitler. E aí, como ele queria participar da política, e houve uma suspensão dos movimentos democráticos do parlamento alemão, lembrando que nesse momento a Alemanha ela era uma monarquia, então ela tinha um rei, nesse momento que Hitler está na Primeira Guerra. Então ele fala assim, uma das formas de eu poder ser engajado na política é entrar para as Forças Armadas. Então ele sai da Áustria, pula o muro que dividia a Áustria da Alemanha, e se apresenta para o exército alemão, quero lutar pela Alemanha. Aí a pessoa responsável pelo alistamento pergunta, mas ô Hitler, você nem é alemão, o que você está caçando aqui? Não, eu quero ser alemão. Eu quero me inscrever e eu quero participar dessa grande guerra que está vindo aí. E aí ele faz esse alistamento. Oi? O nome do último imperador alemão, Bismarck, é isso? Não, Bismarck foi durante o período do imperialismo, Otto von Bismarck. O último imperador alemão... Guilherme, agora... Guilherme, Wilhelm. Segundo lá, né? Guilherme II, estava entre os dois aí. O último imperador alemão e rei da Prússia. Guilherme II. Beleza. Boa, obrigado, Fabrício. Então, o Hitler, mesmo sendo austríaco, procura o alistamento do exército alemão e se alista no exército alemão. Sobe de patente e se torna cabo.
Só que ele não luta até o fim da guerra. Durante a guerra, ele é afastado e colocado para retornar para casa, ou para onde ele quisesse viver, porque ele foi alvejado por alguns tiros. Chutem onde ele tomou esses tiros. Quero ver você chutando. Vamos lá. A perna, a barriga? É isso aí, Jorjão, acertou. Ele tomou uns tiros nas nádegas, né? E uma parte nas costas também. Mas nada que, infelizmente, né? Que nesse caso aqui, para isso, ele, infelizmente, eu levasse ao óbito. Talvez a gente tivesse evitado tantas mortes no século XX se o atirador inglês naquele dia tivesse uma mira melhor. Então, esse movimento aí que o Hitler ele é afastado e ruim de mira, entendeu? Acho que ele mirou em algum lugar e acertou outro. Mas esse movimento do Hitler ter sido afastado faz com que ele volte ao seu foco para a política. Agora sim, por ter participado do exército alemão como um real e verdadeiro cidadão da Alemanha. Aí a imagenzinha dele. E aí vamos à conjuntura que acende aí o nazismo na Alemanha. Primeiro, após a Primeira Guerra Mundial, o que Fabrício trouxe para a gente aqui, o rei Guilherme II é deposto. Acaba-se a monarquia da Alemanha e cria-se um negócio chamado República de Weimar. O que é essa República de Weimar? É basicamente o quê? Você tem um parlamento que elege um primeiro-ministro. Vamos dar um exemplo prático aqui para a gente. Os deputados que elegem o presidente da Câmara, no caso hoje no Brasil seria o Rodrigo Maia. Então, lá se elege, você vota nos deputados e eles escolhem um representante. Então, no caso aqui, vamos dizer que estamos na Alemanha daquele período, o Rodrigo Maia seria o chanceler, o primeiro-ministro. E faz uma eleição direta para o presidente. O presidente, ele é o chefe de Estado, ele representa a Alemanha, mas ele não governa. O primeiro-ministro é o chefe de governo. Ele governa a Alemanha, ele define o orçamento, ele vai dizer para onde vão os recursos. Então, a gente tem essa república organizada na Alemanha. Muito por exigência de quê? Do Tratado de Versalhes, que exigia a extirpação da monarquia, que exigia o pagamento de dívidas astronômicas da Primeira Guerra, a necessidade de reconstrução da Alemanha, a crise territorial, porque a França recuperou os territórios que a Alemanha tinha conquistado no século XIX, a França, a Bélgica, a Dinamarca e a Polônia, e um excesso de fome, miséria, desemprego e inflação. O contexto na Alemanha era esse, ao ponto de que quem gosta de comer um pãozinho francês com manteiga de manhã cedo? Quanto que custa um pãozinho francês hoje, lá na padoca do Garrido? Quem gosta do... Quanto que custa lá? 70... Caramba, tá caro aqui no morro, tá 50 centavos, hein, Alessandro? Tá 50 centavos. Ó, o Jorge tá pagando, cara, você tá comprando pão gourmet, hein? Mas aqui no morro, ó, Miguel já achou 45 centavos. Aqui no morro é 50 centavos, aqui em Cariacica. 50 centavos. Lá já passou... Não, Praia do Canto é lugar de rico, Júlio. Já pensou se você sai para comprar um pãozinho de manhã, compra 50 centavos, igual o Fabrício ali no Ataíde, vai lá perto do Bar Azul, deve ter uma padoca, vai lá e compra um pãozinho francês, 50 centavos. E aí chega 4 da tarde, eu vou tomar um café da tarde e tal, e pá, com um chazinho nesse frio, vai lá, o pão tá 75 centavos, já subiu 25 centavos. Aí no outro dia de manhã você vai, já tá 1,50. Aí você vai no outro dia, já vai estar R$3. E assim vai nessa escalada astronômica de inflação. Chegou uma época que você pegava um ônibus na parte da manhã e na parte da tarde já não era o mesmo preço. Chegou uma época que a pessoa ia fazer uma compra de mercado, a compra pequena de 3, 4 sacolas, ela levava o dinheiro em um carrinho de tanto dinheiro que era necessário levar. Chegou uma época que o dinheiro não valia tão pouco que era utilizado, sim, como papel higiênico. Chegou uma época que o dinheiro valia tão pouco na Alemanha que ele não era mais contado, ele era pesado. Então, essa crise estava permeando, muito em consequência da derrota na Primeira Guerra e da ineficácia dos governos alemães nessa primeira fase do século XX, entre 1920 e 1930. Foi uma fase extremamente obscura economicamente para a Alemanha. E aí você pensa, não tem como piorar. Diga lá, Julião.
Eu tinha falado até antes, quando você estava falando do fascismo, tem fotos de livros de história que crianças brincavam com pilhas e pilhas de dinheiro, porque tipo, não tinha valor quase nenhum o dinheiro. A Alemanha sofreu uma inflação muito grande, gigantesca. É o marco alemão, que é o nome da moeda deles. E não valia mesmo não, Júlio. Ao ponto de ser utilizado, ser mais barato você pegar o dinheiro para se limpar com papel higiênico do que propriamente comprar o papel higiênico. Então não valia nada. Hoje a gente tem um exemplo bem parecido aqui do lado do Brasil, a Venezuela, que a cada dia mais desvaloriza a sua moeda, né? O real frente ao Bolívar, que é a moeda lá, está bem à frente, e cada dia eles vão se desvalorizando mais. Vamos lá. Então, todo esse contexto, né, de inflação, quando você pensa que não podia piorar, não tem como ir mais para o fundo do buraco. Eu já vi 25 centavos, Jorge, quando eu era criança, assim. Criança, assim, 5, 6 anos, 25, 30 centavos o litro. Quando o salário mínimo era R$80. Olha só, o salário mínimo já foi R$80. Mas vamos lá. Então, como você acha que não pode piorar, aí no final da década de 20, em 1919, acontece um fato que acabou com as economias do mundo. Que fato que foi esse? A crise de 29. Uma crise que destruiu e dizimou e acabou com as indústrias mundo afora. Inclusive afetou o Brasil em relação ao café. Não era, não. Quando eu nasci, era. Quando eu era criança, com 4 anos, se tornou real. Eu sou de 90, pô. Eu sou da geração 90, não sou da geração pré-80, igual o Fabrício, não, né, Fabrício? 90, Paulo, 90. Vai 90. mentir pra outro, rapaz. Tá me chamando de velho, pô? Não, sou... 90 é todos? Paulo, Oi. Paulo, não humilha não, que eu sou de 77. Meu Deus, tá? Você tá Aqui, bem, ó, 77 tá bem. vocês estão... Ei, vocês estão tudo no chinelo. História. Eu sou a própria Que isso, Cristiane? Sai daí, Cristiane. Eu sou de 70, meu bem. Sou muito mais velha que vocês. Cristiane já foi Miss Vila Garrido e Neide Miss Paú. Só para vocês terem ideia. Eu sou de Vila Garrido, meu amor. Eu morei em Vila Garrido até os 13. Então você era concorrente de Cris. Meu Deus. Na verdade, reivindicando o cargo de Miss, vocês viram, né? Na verdade, eu fui princesa da primavera do Bezerra, várias vezes. Meu Deus do céu! Estou falando para vocês, eu estudei até 19... Quando o Cristiane estava nascendo, eu tinha 7 anos, eu já era estudante do Bezerra. Eu estudei até uns 12 anos do Bezerra, dos 7 aos 12. Neide, princesa da primavera. Vai cruzar mais, vai... vocês estão tudo por fora. Vou mudar até o contato da Neide no meu celular. Pode mudar, que eu vou fazer elogio. Miss Primavera. Há anos que isso não acontece. Meu Deus. Décadas. Meu filho dava briga. Só que eu sou do coleginho antigo, tá, gente? Eu não aproveitei esse coleginho bonito que vocês têm, não. Galera, só para fazer uma ponderação aqui rapidinho, soltei a chamada aí, tá? Se quiserem ir assinando, pode ir assinando, mas fiquem na aula, porque tem muita coisa legal pra gente falar ainda. Tá, Paulo, mas você não é de 90, Paulo. Você não é de 90. Eu te mostro, quando eu voltar às aulas, eu passo a identidade na sua cara e vou te mostrar que eu sou de 90. Eu só tenho a latinha meio acabada, mas sou de 90. Beleza, vamos ver então. A identidade é tão antiga que tá só o número, o papel já foi embora. Já. Isso aí é Paulo tem idade pra ser meu filho, gente. Podia eu não tenho identidade filhos, mais, Paulo. não. Minha identidade diluiu já dissolveu. Eu uso o CNH, porque senão... É o churrasco e a cervejinha. Vamos lá. Que dá ficar falsificando. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma conjuntura interna que levou essa ascensão desses pensamentos, né? E aí, durante a década de 1910 para 20, em 1919 mais especificamente, surge o mesmo medo que rolou lá na Itália, de partidos socialistas crescerem e tomarem o poder. Então, a burguesia alemã começa a financiar a ascensão de um partido de extrema contrária ao socialismo, que é o PNSTA, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.
Por que tem esse socialista aí no meio? Adolf Hitler diz no seu livro Mein Kampf, porque ele absorve algumas ideias de Estado do socialismo, mas a ideia principal desse socialismo aí do PNSPA, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, era absorver socialistas para o lado desse partido de extrema-direita que está ali surgindo na Alemanha, partido nazista. Por que nazista? Porque vem do termo Nationale, Nationale, em alemão, então a abreviação nazi, então nazismo. Ele era bem semelhante aos fascistas da Itália, tanto que ele é posterior, ele pega até algumas ideias, e começa a combater as manifestações de esquerda e algumas manifestações também de características extremamente liberais, né, ali na região da Alemanha. Alguém vai fazer algum comentário, Neide? Oi! Não, só fazendo um comentáriozinho para os meninos, esse livro que você falou do Hitler é um livro muito legal, tá? Para quem gosta de ler biografias, ele é extremamente legal para você ler, assim como a biografia do Getúlio Vargas, porque esses grandes estadistas que têm um passado tortuoso, a gente também tem que olhar por um outro lado, que é o lado da sagacidade. Eu acho que uma das coisas que mais engraçado falar isso, encanta, tanto no Hitler como no próprio Getúlio Vargas, é como eles conseguiam, com um discurso, levar milhares de pessoas para um lado completamente diferente, né, que hoje a gente sabe que foi um dos maiores genocídios, mas que não está muito longe da gente, não. E aí, na sociologia, é bom lembrar os meninos que o discurso é o que a gente vem falando com vocês todos os dias. Toma cuidado com o que vocês leem nas mídias, toma cuidado com a ideologia que está presente nos discursos, porque é justamente aí que eles conseguem entrar dentro de você e fazer essa bagunça toda que a gente tem. E esse livro, ele é proibido, é difícil você encontrar um exemplar, ele era vendido, mas o livro do Hitler, ele foi proibido e você não consegue. Então, assim, você consegue talvez comprar em sebo de pessoas que são mais antigas, mas hoje você não encontra o livro. Ele não é mais produzido em gráficas, né? Só encontra versões antigas dele. Em sebos, exatamente, realmente. E ele é proibido de ser vendido. Ele foi tirado mesmo de circulação. Porque, infelizmente, eu, Neide, o professor Fabrício, até muitos de vocês, têm uma capacidade de interpretar aquilo que está falando e olhar com um viés sociológico, histórico, mas tem gente que pode levar aquilo como ideologia própria, e aí é a hora que mora o problema, entendeu? Por isso essa proibição. Beleza. E aí, nós temos aí, quando em 1919, o Partido Nazista, ele surge, ele participa da eleição de 1920, ele ganha até uma porcentagem boa no Reichstag, né? Reichstag, alemão tem que ter um catarro na garganta. Reichstag. Então, ele começa a crescer dentro do Reichstag, que é o parlamento alemão, uma porcentagem ínfima, 10%, 8% das cadeiras. Mas, para um partido recém-criado, até é muita coisa. E aí eles ficam meio que indignados. Eles achavam que poderiam, que as ideias deles eram perfeitas e que todo mundo tinha que seguir as ideologias dele. E aí surgiu o tal dos camisas pardas, fazendo um paralelo com os camisas negras da Itália. E aí eles começam a criar seções de assalto. São grupos paramilitares que começam a perseguir grupos opositores, apoiados por alguns setores da burguesia. E aí eles começam a planejar um golpe muito parecido com um golpe que Mussolini fez ali na Alemanha, na Itália, em Roma. E aí fazem o Putsch de Munique. E aí é um dia até bem interessante que essa galera se reunia numa cervejaria. Também você pode chamar de Putsch, que é a tentativa de golpe da cervejaria. Então, esses nazistas se reuniam ali na região de Munique, inclusive cidade do atual campeão da Champions League, o Bayern de Munique, se reuniam ali naquela cervejaria para poder discutir a implementação de um golpe. Só que eles foram denunciados. O Hitler, como um dos líderes, ele ainda não era o principal líder, é preso, e aí na prisão ele escreve esse livro que eu e a Neide estávamos comentando, que é o Mein Kampf,
ou Minha Luta, traduzida para o português. Beleza? E aí o nazismo alemão, ele tinha os princípios básicos, isso até antes de assumir o poder, que é descumprir o Tratado de Versalhes, que foi um tratado extremamente pesado para a sociedade alemã, e a busca por territórios, conquistas territoriais, espaço vital, e principalmente a adesão dos povos que eles diziam ser arianos, somente lá nos Sudetos, na República Tcheca. E aí temos uma frase aí, como lá no lema do fascismo é a questão do Estado Todo-Poderoso, no nazismo um dos lemas é crer, obedecer e combater. E aí começam os movimentos também, isso até antes do nazismo ascender propriamente ao poder, de antissemitismo. Aí uma placa numa casa de uma pessoa que era membro do partido nazista, em que ele dizia: os judeus entram neste local por sua conta e risco. Quer dizer, se você for judeu e invadir ali, você vai tomar bala, ou vai morrer, ou vai tomar pedrada, alguma coisa vai acontecer. Se reparem que isso é especificamente para os judeus, não é para invasores, é para judeu. Eu não quero judeu aqui. Então a ideia dele, que ele está trazendo aí é desse movimento antissemitista, anti-judeu, que já estava aflorando na Alemanha, até antes do nazismo se tornar o principal partido da Alemanha. E aí, em 1932, lembra que eu falei que a Alemanha passou por uma crise profunda, inflação, miséria, tudo ferrado. Aí vem a crise de 29, ferrou mais ainda. Isso foi a deixa para os nazistas virem com uma ideia de resolução de problemas perfeitas. Problemas difíceis têm resoluções difíceis. Não adianta vir com solução fácil para um problema difícil. E os nazistas vieram com essa solução fácil. E qual solução é essa? Resgatar os recursos e as riquezas da raça ariana. Então, as outras raças passariam, a partir desse momento, a ser perseguidas e todos os seus recursos absorvidos pela raça ariana. E aí eles ganham, na eleição, 1/3 do parlamento alemão, o Reichstag. E aí Hitler, como líder desse partido em 1932, foi feita a eleição em 1933, Hitler é nomeado primeiro-ministro. Lembrando, a gente ainda está na tal da República de Weimar. A gente tem um presidente, que é o que nomeia o primeiro-ministro, que chancela o primeiro-ministro, mas ele não governa. Nós temos o primeiro-ministro, que é o cara que propriamente governa. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Eu vou enfiadinho aqui. Beleza. Dando sequência, vamos lá, Júlio, o que a Júlio falou? Essa é uma teoria que já é bem difundida, Júlio. Alguns dizem que os grandes diretores da escola de Viena eram judeus e ele começou a cultivar ódio aos judeus a partir dali. Outros dizem que foi um relacionamento que ele teve com uma judia que o traiu, que ele também passou a cultivar ódio a partir dali. Mas o fato é que isso não era algo específico do Adolf Hitler, mas era uma ideologia que já estava de antissemitismo, de culpabilizar os judeus, permeando a Europa por vários anos, desde o final do 19, de forma mais forte, até ali a ascensão do nazismo, né? Paulo, Então, oi? Desculpa interromper, mas é que você acaba instigando a gente. Sim, pode falar. Só lembrando para os meninos o seguinte, né? Judaísmo é uma religião. Então, eu tenho, primeira questão, que eu tenho judeus de todas as nacionalidades. Essa é, às vezes, uma grande confusão que a gente faz. Segundo, a gente tem que lembrar que as diásporas, que são os momentos, se eu não me engano, nós tivemos 3 diásporas. Esse momento é o momento que os judeus, que está ligada ali à região da Palestina, de Israel, são expulsos do seu território e eles se espalham. E a gente também tem que lembrar que o judeu está muito ligado à questão financeira, porque eles têm aí todo um processo, são talvez os maiores, né, economistas, os maiores bancos hoje estão na mão dos judeus. FMI, grandes bancos, grandes empresas são criadas a partir do capital alemão. Então, também tem toda essa questão instalada, né, com a diáspora são espalhados, eles vão prosperar, e aí
essa questão também vai se evoluir dentro aí da questão política, porque não tem como você destrinchar a economia, né, da política. Então, acaba que a gente vai ter isso. Uma outra questão que provavelmente o Paulo vai estar falando é que toda essa coisa do nazismo, ela não foi algo que veio à toa, tá, gente? Ela teve participação de uma classe elitista muito grande, não é? Inclusive empresários, pastores, protestantes e por aí. Então, só para a gente juntar mais algumas coisinhas para vocês terem uma amplitude maior. Pode ir, Paulo. Obrigada. Obrigado, Neide. É bom que deu tempo de eu dar uma corridinha no banheiro, que eu estava apertado já. Vamos lá. Então, em 1933, o Hitler é nomeado primeiro-ministro. Então, quer dizer que Hitler já manda na Alemanha? Sim e não. Ele governa, mas ele ainda passa ele ainda não tem a autoridade do chefe de Estado. Ele ainda não representa ainda a Alemanha. Ele governa, mas ele ainda não representa a Alemanha. Quem faz isso era o então presidente von Hindenburg, que dá nome a muitos dos dirigíveis que a gente vê por aí rodando o Brasil afora e mundo afora. Então, o Hitler e o Hindenburg dividiam o governo, um como chefe de Estado e um como chefe de governo. Só que aí aconteceu tudo que o Hitler queria na vida. Uma justificativa para unificar as figuras do primeiro-ministro e as figuras do presidente. O que aconteceu? Esse prédio que vocês estão vendo aí, a imagem de cima em preto e branco, é o Reichstag pegando fogo, e a de baixo é ele recentemente, numa foto tirada do ano passado. É um prédio até extremamente bonito. Esse prédio aí é o parlamento alemão. É lá que os deputados, os parlamentaristas se reúnem. É o equivalente para a gente daquelas duas torres com a bola, metade de uma bola para baixo, metade de uma bola para cima, o Congresso Nacional. Esse é o equivalente alemão. Então, nesse local, em 1934, um ativista socialista judeu chamado Marinus van der Lubbe, holandês, é acusado, até hoje não se tem nenhuma prova concreta, mas ele foi acusado de colocar fogo neste parlamento. Então, isso foi uma justificativa para o partido nazista começar a lutar contra a representação étnica, religiosa e política que esse Marinus van der Lubbe trazia, que é socialista, que é judeu e que é holandês, ou seja, não é alemão. Então, eles começam a criar essa ideologia. E aí eu vou discriminar para vocês o que mais ou menos aconteceu na noite de 29 de fevereiro de 1933, quando o Reichstag pegou fogo. Segue o relato. Em pouco tempo, a notícia já havia se espalhado. O prédio do parlamento alemão estava em chamas. Centenas de policiais impediam acesso ao local, enquanto os bombeiros berlinenses tentavam apagar o fogo. Em vão, o plenário foi completamente destruído pelas chamas. Curiosos e indignados seguiam rumo ao Reichstag, mas não apenas a ele. As lideranças nazistas também se apressavam. Pouco antes, um nazista agitado tentara falar com o chanceler do Reich, no caso o Adolf Hitler, há poucos dias no cargo. Dizia a ele que o Reichstag estava em chama. Joseph Goebbels, braço direito de Adolf Hitler, naquela época líder do partido nazista, já que o Hitler estava como primeiro-ministro, reagiu à mensagem com uma pergunta. Isso é uma piada? Pouco depois seguiam os dois, Goebbels e Hitler, rumo ao Reichstag em chamas. Hitler estava perturbado quando chegou ao local. Ele não lamentava pelo parlamento como uma instituição democrática, já que sempre desprezou a democracia. O que mais o incomodava era a suposição de que teriam sido seus arqui-inimigos, os comunistas, os responsáveis pelo incêndio. A intenção, segundo Goebbels, era, por meio do incêndio e do terror, causar tumultos e, em meio ao pânico geral, tomar o poder. Em fim de fevereiro de 1933, os nazistas ainda não haviam se consolidado no poder, pois somente em 30 de janeiro de 1933 que o presidente von Hindenburg foi nomeado por Hitler a cargo de chanceler. Hitler não tinha a menor intenção de deixar o poder e seu grande receio era uma possível insurreição dos comunistas. Agora, diante de um Reichstag em chamas, ele viu um suposto fundamento para suas preocupações. Rapidamente,
os principais peixes começaram a ser ouvidos, dentre os quais o jovem Marinus van der Lubbe. Hitler não acreditava na versão de que o incêndio foi acidental. Ele teria reagido de maneira totalmente histérica ao relato de uma única pessoa que teria incendiado o Reichstag. E teimosamente insistiu que uma conspiração comunista estava por trás de tudo. Ele dizia, se esse incêndio, como acredito, tivesse sido obra dos comunistas, precisamos exterminar essa peste assassina com um punho de ferro, esbravejou o Führer. Para os nazistas, o incêndio do Reichstag oferecia uma oportunidade única, o que Hitler reconheceu de imediato. A população estava insegura. As elites conservadoras de burocratas políticos e militares temiam a tomada do poder pelos comunistas. Fato é que Hitler reconheceu a oportunidade e fez uso dela. Ao ver o Reichstag em chamas, ele teria dito, agora não há mais piedade. Quem se colocar no nosso caminho será eliminado. Nos 12 anos que se seguiam, ele transformaria essas palavras em realidade da maneira mais cruel possível. Então, esse aí é um relato do livro que fala sobre esse incêndio do parlamento alemão. Então, isso foi chave. Você vê como a ação de uma pessoa reverbera por toda a história. Para quem viu... Paulo, Oi? Só fazendo assim, um adendo aí à sua fala, né? Me traz duas perguntas que eu gostaria de deixar para os alunos, não para eles nos responderem, mas para eles refletirem e buscarem tentar entender. Você percebe que eu fico pensando por que repetidamente na história, tanto lá atrás como a atual conjuntura que nós vivenciamos, o povo tem tanto medo de comunista, né? Por que será que o povo tem tanto medo de comunista? Eu fico me perguntando, porque, caraca, se a gente for estudar o comunismo, a gente sabe que ele, da forma como foi concebido, ele nunca deu certo, mas o que me deixa, assim, intrigada é por que esse medo tão grande do comunismo. E a segunda questão que eu deixo para os alunos também é como foi construído todo o discurso ditatorial, tendo como base esse, né, troço que deve ser extirpado da terra, chamado comunismo, né? Como se constrói, olha como Hitler construiu o discurso, olha como ele coloca o comunismo como sendo algo que tem que ser exterminado, e por conta disso ele vai fazer tudo o que ele fez, né? E aí a gente vem para a ditadura do Brasil e vem olhando os discursos ao longo da história para perceber como isso foi construído, como esse discurso foi construído. Então é isso que eu quero deixar para os alunos refletirem. Aqui nós não estamos buscando resposta, né? Nós não estamos buscando verdade absoluta, nós estamos buscando reflexão. Então é interessante que vocês levem isso para vocês. Obrigada, Paulo. Por nada, está sempre à disposição de você o microfone. Mas dando sequência... da Guerra Fria, professor. Quem falou da Guerra Fria? Fui eu, professor. Eu quem? Lorenzo. Ah, Lorenzo. Nesse link, Professor, não tô conseguindo. Tá não? O que tá dando de erro? Tá colocando o link não encontrado. Sério? O Forms? Da chamada? Isso. Abriu aqui normal, o Julião. Qualquer coisa, depois eu passo para vocês de novo lá no grupo. Beleza? Senão... O Luiz Felipe agora que falou. Mas aí, sobre isso é catalisado, sim, pela Guerra Fria, pelo revanchismo, né? União Soviética e Estados Unidos. Mas isso não é de hoje. O anticomunismo, ele surge desde a ideia de Karl Marx no século XIX, do Manifesto Comunista, do Capital e etc. Sempre há um combate a essas ideias comunistas desde lá do 19. E aí resta a gente refletir por que está tendo um combate tão grande, tanto do seu lado positivo quanto do seu lado negativo. Por quê? Sempre se questione por quê. Dando sequência aqui, cadê onde eu estava? E aí, como eu dizia, há sempre, como a história ela é às vezes cruel, um fato
muda a história de uma humanidade inteira, ou de uma sociedade inteira. Lá na Primeira Guerra, um tiro mudou a história do século XX, que foi o tiro do Gravilo Príncipe no Franz Ferdinand, né? O estopim da Primeira Guerra. E aí, quando as coisas você acham que talvez não voltem para o mesmo caminho, de uma grande batalha entre nações, o Marinus van der Lubbe põe fogo no parlamento e dá cartas ao Hitler para poder iniciar a tomada do poder. E o pior, a partir desse momento, desse Reichstag de ser incendiado, o Hitler começa a organizar formas de unificar o poder. Só que ele ainda não consegue, porque temos no poder o presidente, o von Hindenburg. Só que ele morre de causas naturais. E aí Hitler propõe no parlamento a unificação do cargo de primeiro-ministro e de presidente. E a partir desse momento, ele é nomeado Führer, ou Guia do Povo, e proclama o Terceiro Reich, ou Terceiro Império Alemão, com ele como grande líder, o grande guia do povo, a partir desse momento, em 1934. E aí ele tem carta branca para poder tomar todas as atitudes características do nazismo. Até 1934, ele ascendeu ao poder, em parte pelo apoio democrático, mas a partir deste momento é a hora que a coisa começa a degringolar, a desandar. E aí João Marcos perguntou, professor, você vai falar das SS, seções de segurança, que é a polícia política que perseguia os judeus, os opositores, os comunistas. Eu não vou entrar muito, o João Marcos, sobre a SS e também a Gestapo, porque eu gosto de falar deles na aula sobre a Segunda Guerra, que vai ser um pouquinho mais para frente, que a gente vai tratar. Mas ele cria essas duas formas de coerção da sociedade alemã para que ele tenha em suas mãos o poder e ele consegue manipular as pessoas através do medo, com a criação desses dois grupos, desses dois destacamentos militares, a SS e a Gestapo. A SS, que tem aquele símbolo de dois S's aquadralados, e a Gestapo, que é uma caveira. Sim, é uma caveira o símbolo da Gestapo. E aí Hitler, a partir da sua assunção ao poder, estabelece as chamadas leis de Nuremberg. Restringe cidadania e direito aos judeus. Judeus não podem mais ter direito a abrir um comércio, judeus não têm mais direito a pedir auxílios governamentais, judeus não têm direito a nada. Eles são excluídos. Casamento entre judeus e não judeus, olha só, o governo estabelecendo com quem você se casa, são proibidos. E aí, em 1938, ocorreu a famosa, que infelizmente foi uma alusão feita pelo nosso ex-ministro Weintraub, se não me engano, de forma bem infeliz, a Noite dos Cristais, que foi uma noite em que os membros da Gestapo, da SS e simpatizantes do nazismo saíram rua afora, destruindo casas e estabelecimentos judeus, vidraças, tudo que fosse possível que era remetido ao grupo dos judeus, espalhando vidros pelas ruas das cidades. Por isso, Noite dos Cristais. Conforme está discriminados aí, 55.700 estabelecimentos destruídos, dentre eles 267 sinagogas. Vamos contemporaneizar. A pessoa, se amanhã vem um líder e fala assim, vamos destruir todas as igrejas católicas, ou vamos destruir todas as igrejas evangélicas, ou vamos destruir todas as mesquitas islâmicas. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Você vê como é que já estava efervescente esse antissemitismo na Alemanha. Essa ideia começa a ser difundida de forma muito grande, com seu ápice em 1933. Quem foi o líder dessa difusão? O Goebbels. Ele dizia, com um livro na mão e uma espada na outra, a gente tem que convencer, fazer a lavagem cerebral antes de botar o cara para lutar, porque senão o cara não vai lutar com o mesmo afinco, com o mesmo foco. Então eles vão desde pequenininho fazendo com que as crianças aceitem a ideologia nazista como a principal ideologia e certa, né? Tanto que tem um filme recente, que concorreu até o Oscar, chamado Jojo Rabbit. Esse filme, ele trata muito desta relação de lavagem cerebral que é feita nas crianças desde pequena, do antissemitismo e do racismo. Dando sequência, e aí, o auge dessa propaganda que Goebbels, braço direito de Hitler, implementou,
foi a assunção, né? Foi que quando a Alemanha assumiu os direitos de presidir os Jogos Olímpicos de 1936. E aí eu sugiro para vocês, que está no YouTube, vou até pegar esse link aqui e jogar agora no grupo para vocês, para que vocês não percam. Cadê o link? Que é o filme Raça. O que esse filme trata, professor? Ele conta uma das histórias mais bonitas aqui para vocês no chat. Ele conta uma das histórias mais bonitas dos Jogos Olímpicos, né? Não é raça rubro-negra, não, é só raça. Na verdade, o nome original em inglês é race, que pode dizer raça ou corrida. E aí ele conta a história de Jesse Owens, que é o negro que humilhou Adolf Hitler. Então, vou botar aqui no slide para vocês. Sugiro que vocês vejam esse filme o quanto antes, principalmente a galera aí que está do terceirão, porque esse filme ele consegue elucidar muito como era o nazismo, essa questão da propaganda e a questão do racismo. Esse cara aí, esse negro, é o Jesse Owens. Ele era norte-americano. E aí o Hitler ele cria todo esse ambiente de Jogos Olímpicos para poder provar para o mundo que a raça ariana, que a raça branca era superior, que eles iriam ganhar tudo. Cria-se o maior estádio do mundo à época, o Estádio Olímpico de Berlim, que está lá até hoje. E aí me vem esse negro norte-americano, de família humilde, e me ganha 4 ouros. Desses 4, 2 ouros nas provas mais nobres do atletismo, os 100 e 200 metros rasos, batendo todos os recordes. Então, Adolf Hitler, que já estava lá, esperando na sua tribuna, que um ariano vencesse a prova mais nobre, no caso 100 metros rasos, já com as medalhas para poder entregar ao vencedor, misteriosamente desaparece da tribuna, fugindo para poder não entregar a medalha a um negro. Então dizem que o Jesse Owens foi o negro que humilhou Adolf Hitler dentro da Alemanha nazista, em pleno Estádio Olímpico de Berlim, para 100 mil pessoas. Então é uma história maravilhosa e eu sugiro que vocês vejam esse filme o quanto antes. E é um filme bom, tá? Podem ver que ele é um filme bom. Ele é mencionado, né, Miquel? Só que o filme Corre é mais terror, né? Eu fujo de terror, sou meio medroso com filme de terror. Bem, para a gente concluir agora, que eu não vou entrar no mérito da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e vou encerrar aqui no início dessa Segunda Guerra, sobre como é que foi a conclusão da ascensão do nazismo antes da guerra. Então, o Hitler começa a se expandir, aumentar seus territórios. Primeira coisa, ele anexa a Áustria, que inclusive é o país de origem dele. A Áustria e a Alemanha se tornam uma grande nação, a nação ariana. Anexa a Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, uma região que ele dizia que tinham cidadãos arianos, os chamados Sudetos. E aí, professor, onde é que estavam Estados Unidos, Inglaterra, a França, para impedir que a Alemanha, que estava descumprindo o Tratado de Versalhes, anexasse esses territórios? Eles até várias vezes mandaram sanções. Falaram, a Alemanha não faz isso, vai dar merda, não invada a Tchecoslováquia. Aí a Alemanha sempre vinha com argumento e falava, mas é meu direito, é meu povo. E aí eles faziam vista grossa e a Alemanha ia anexando esses territórios. Só que o ponto final foi a anexação da Polônia. De um lado da Polônia ficavam esses Sudetos. Do outro lado ficava a Alemanha. E ficava um corredor. Por isso que tem aquele nome que vocês conhecem como corredor, que vocês gostam de fazer aí no recreio, infelizmente, ficar dando uma pescotapa no outro. Mas a origem disso é aí. Porque o corredor polonês é uma faixa de terra que ficava entre os Sudetos e a Alemanha. Então, a Alemanha vai lá e absorve, fazendo com que tenha uma faixa de terra que ligue a Alemanha aos Sudetos na Tchecoslováquia. E aí foi a gota d'água, dia 1º de setembro de 1939, daqui a alguns dias, né? 5 dias, 6 dias. Daqui a 6 dias vai ser a data que inicia-se a Segunda Grande Guerra, através da tática de guerra alemã chamada Blitzkrieg, ou ataque relâmpago. E aí
termino minha aula de hoje perguntando, depois de vocês terem visto todas essas origens, contextos e consolidação dos movimentos fascistas e nazistas, nós, como cidadãos de um mundo bem mais globalizado, bem mais informado, vamos deixar com que esse tipo de pensamento permeie a nossa sociedade? Então fica esse questionamento para vocês. Vocês como jovens, né? Eu, segundo o Jorge, estou velho, mas vocês como jovens, vão deixar que essa sombra do totalitarismo acenda e reaqueça e volte a dominar? Então, cabe a nós deixarmos ou não que isso retorne. A história está aí para dar os exemplos para a gente. Beleza? Paulo, obrigado. Só juntando a sua fala, e tem aquela coisa também, nós vamos deixar que essa desculpa de que o comunismo vai se instalar seja utilizada de novo como base para tudo isso que o Paulo falou, porque hoje eu acho que a gente já tem uma noção muito grande do que é o comunismo e do que ele representa, né? A história está aí para mostrar para a gente. Nós vamos deixar que as pessoas utilizem de novo essa história do comunismo para poder implantar um totalitarismo? Ou nós vamos procurar buscar? Uma das coisas que me entristece muito no Hitler foi a queima dos livros. Né? O livro para ele era algo, o conhecimento para ele era algo libertador, por isso ele tinha que extirpar. Então, por isso que a gente vive dizendo para vocês, estudem, busquem, leiam, não porque é obrigação, não porque nós estamos passando para vocês, mas porque o conhecimento, que foi tudo isso que o Paulo passou para vocês hoje, é libertador. Ser manipulado, sabendo que está sendo manipulado, é uma coisa. Ser manipulado como marionete, Maria vai com as outras, é outra, completamente diferente. Que vocês possam levar tudo que o Paulo falou hoje e refletir muito, porque nós vivemos um momento atual muito complicado na história do Brasil. Obrigado, Paulo. Por nada. Fabrício, pode encerrar para a gente? Está sem microfone. Obrigado, professor Paulo, pela excelente aula de hoje. Espero que todos os alunos e professores que acompanharam, pedagogas, tenham gostado. Essa foi apenas a primeira aula, a primeira live de humanas do segundo trimestre. Já deixo todos avisados e convidados para a próxima quarta-feira, que esse trimestre a gente vai tentar fazer uma sequência bem forte, bem intensa, de grandes aulas individuais, em duplas, em trios, com convidados, tá, de outras escolas, para conseguir trazer conteúdos bem trabalhados, com foco no Enem, e para serem cobrados a nível de todas as 3 séries, primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Muito obrigado a todos. Vamos encerrando essa primeira aula, tá? 11h34. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Pessoal que tá